Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Desencantada, novo filme dirigido por Adam Shankman, um lançamento Disney Plus que já está disponível no catálogo do serviço de streaming. Temos então aqui a tão aguardada sequência de Encantada de 2007, que teve uma boa repercussão na época, inclusive, e que aí depois, ao longo dos anos também, conseguiu ainda mais visibilidade, seja por conta da distribuição em home video, como também pela questão que envolve TV e streaming. É óbvio que a Disney não queria perder tempo com uma sequência, em 2010 já foi anunciado o projeto, e de 2010 a 2020 vários diretores foram especulados e pelo menos 4 roteiros entraram para consideração da Disney. Isso eu acho que é um problema que acaba sendo também demonstrado agora nesse filme de 2022, com ideias que na época não foram aprovadas e que estão aqui nesse filme. Tanto é que para essa versão de Desencantada nós temos 4 créditos de roteiro. Mas enfim, a sequência em 2020 foi confirmada, depois anunciada direto para o Disney Plus. O fato de que você tinha até uma base para levar esse filme para os cinemas é interessante, Mas eu vinculo muito a experiência que a Disney tem com algumas sequências, como é o caso de Desencantada, com aquela noção que a Disney tinha nos anos 90 e anos 2000, especialmente, do direto para VHS ou direto para DVD. Então, a sequência hoje, que ela é considerada direto para streaming, como no caso de Desencantada, é aquela onde você aproveita o potencial nostálgico sem o mesmo investimento. Então é um filme que, na minha opinião, consegue chamar a atenção muito mais pela curiosidade do fã do longa de 2007 do que propriamente pelo seu desenvolvimento, porque é aquela produção barata que parece feita direto para a televisão que não consegue também resgatar a magia do longa original. Então, nesse caso, a ligação da nostalgia está completamente vinculada à personagem da Amy Adams, que também a produtora falou que queria muito essa sequência ao longo dos anos, Finalmente, então, recebemos essa sequência, mas sem a mesma vinculação mágica do longa original. E aí você tem que colocar como um parâmetro de comparação. E talvez Desencantada é aquele tipo de sequência que só vai ser justificado propriamente pelo retorno de personagens queridos que não conseguem avançar a história por conta própria. Precisam justamente desse resgate da memória de um filme do passado considerado bom. Giselle, interpretada por Amy Adams, está insatisfeita com a vida na cidade e passa a questionar o real significado de felicidade. A família se muda para Monroeville e a rainha Malvina Monroe, interpretada por Maya Rudolph, vê Giselle como um desafio à sua popularidade, gerando uma rivalidade que pode ter sérias consequências. Quando um filme desse tipo precisa de cerca de 30 minutos para conseguir estabelecer um padrão de interesse no resgate da história dos personagens, que deveria ter sido feita de forma natural, você vê que isso é um problema. Mas uma outra coisa também me gerou uma certa insatisfação quanto à captação das tomadas. É algo que parece muito simples, mas que se torna complexo quando você tem um desnível entre cenas fechadas em um palácio, por exemplo, com tomadas externas. Nas cenas fechadas, uma atenção, na medida do possível, para o cenário, para a ambientação, e nas tomadas externas, como num quintal, um padrão tão genérico que deixa aquela impressão, de uma cena de estúdio, de uma tomada que precisa desesperadamente te tentar apresentar um convencimento de que ali realmente você está em um quintal. É muito forçado. E aí você tem uma queda brusca de qualidade também quanto à atenção ao cenário, Você sai de uma Nova York, dessa questão da ambientação, da magia do conto de fadas para o ambiente urbano, e aí você já está lidando com uma comunidade bem mais fechada. Desencantada busca estruturar sua narrativa a partir de várias canções, nenhuma delas memorável, só que mesmo assim cumprem um papel importante ao apresentar personagens e elaborar situações de conflito, direcionando todas as atenções para Amy Adams. Eu tô cansado de falar aqui no canal que Amy Adams merece projetos bem melhores para a sua carreira no cinema. Ela vem aí de uma série de decepções no cinema, Talvez um roteiro que parece muito bom no papel e aí chega na hora e é uma bomba. Nesse caso aqui de Desencantada, como era um projeto que ela queria muito também participar e ela é produtora, você até dá um desconto. Por quê? Porque o foco da atenção é a Amy Adams, E até isso, quem sabe, pode valer uma recomendação para quem gosta da atriz. Mas eu acho que 2023 vai ser um ano bem melhor para Amy Adams, com certeza. E aqui tem uma outra questão envolvendo essa transição do conto de fadas para o cenário urbano da vida na cidade ou em uma pequena comunidade. No filme anterior você tinha essa transição do desenho, do conto de fadas para a chamada vida real, digamos assim. E isso foi muito bem feito, uma introdução que eu gosto bastante.
Aqui soa muito mais forçado. Nesse filme de 2022, a própria produção perde tempo para explicar o que está acontecendo. Então tem várias cenas que a Amy Adams ela acaba sozinha em um cenário, tendo de lidar, por exemplo, com animações, né? Tendo de lidar com personagens secundários para tentar gerar algum interesse. Acredito que essas tomadas também estão estruturadas no complexo esquema de refilmagens desse filme que ocorreu mais cedo nesse ano. Então, Desencantada é uma produção com um óbvio limite de orçamento que tem a necessidade de trazer personagens do filme anterior junto de outros novos. E aí, por exemplo, um personagem como o do James Marsden, que é importante, acaba sendo mal aproveitado, porque é muita gente para pouco tempo de tela. Toda a importância do passado de Encantada está voltada para Amy Adams, então esquece Nova York porque o custo de vida aumentou e se contenta com essa nova realidade. Existem tributos a outros filmes da Disney? Sim, mas naquela noção de deixar o espectador, quem sabe, com um sorriso no rosto, né? Ao ver uma referência de um longa clássico ou um longa que gosta muito, o que para mim prova também o desequilíbrio de um filme que precisa constantemente apelar para a memória, do longa de 2007, do que já foi bom em 2007, junto desse universo da Disney no geral. Talvez a nostalgia pela nostalgia deixe uma impressão positiva. Na minha opinião, é um filme que ele precisa desesperadamente, né, buscar por referenciais passados, como eu falei, para conseguir então essa visibilidade, até mesmo atrelado a um longa de catálogo de streaming. A transição brusca de cenário, saindo de Nova York para uma outra comunidade sem muitas explicações, basicamente jogando alguns fatos, isso acaba gerando um estranhamento, porque muito tempo se passou desde o filme anterior e você precisava de algum complemento. O próprio questionamento da felicidade, da rivalidade, eu acredito que deixa a desejar, então é mais um filme numa dinâmica direto para streaming. Para Desencantada, nota 4. É mais uma adição de catálogo do Disney Plus que está completamente voltado para aquela estratégia, né, de enriquecer o catálogo com mais títulos, buscando resgatar sucessos do passado, só que por outro lado, sem o mesmo padrão de investimento, sem o mesmo nível de qualidade. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!